Só tem. Centro da cidade. Vários. Caxias parece uma novela, pô. Um monte de personagens na rua. Você vê todos os dias, você andar pelo centro, né, nos bares, nas praças. E o Rio de Janeiro também, na cidade do Rio de Janeiro tem muito mais, né, porque é muito maior. E às vezes a gente passa todo dia e não dá conta desses personagens. Nem percebe, né, porque anda na rotina, né. E o filme meio que faz esse recorte, né, para mostrar os personagens. E eu acho que de repente eles mostraram tudo que poderia ser mostrado, né, porque eu perguntar assim, quanto tempo vocês filmaram para conseguir tentar fazer esse enquadramento, né? E eu achei o som também legal, porque você falou da dificuldade de captar o som, mas o som parece que ficou bem, em algumas situações um pouquinho ruim, mas conseguiu captar legal o som. E a história de se ver na tela do documentário, eu enganei eles. Um filme, assistir um filme, né? Você fica no documentário. A culpa é do Miguel. Mas é legal a fala dela, assim, qual a representação que a gente faz de cinema, né? O que é o cinema? Porque às vezes, por exemplo, a turma mais jovem tem vergonha, não quer perguntar, mas os mais velhos perguntam, né? A gente quer saber, quer mais informação. Mas a ideia quando a gente tem que fala que vai para o cinema, opa, vou ver um filme, vou ver a cabana, vou ver não sei quem que está matando não sei quem, vou ver terror. A gente nunca imagina que vai ter um documentário. E aí hoje eu fiquei assim, falei, mas o diretor falou que é mesmo filme. Eu adorei isso. Cadê o filme? Gostei porque a gente tem, são tantas categorias, né? O pessoal que está fazendo filme de 1 minuto aí, né? São tantas alternativas. Mas o legal do se ver, é legal assim, a questão que eu trouxe aí da representação, é como é que a gente representa, o que é o cinema, né? E hoje, então, com as tecnologias que a gente tem, né? Quantas possibilidades se tem de fazer cinema, né? O que é a arte, né? Quantas possibilidades se tem de expressões artísticas. E me chamou a atenção que o Silvia na tela, assim, ele é aluno também, ele falou assim, poxa, eu trabalho ali na Rua da Carioca. Trabalho na Rua da Carioca. Então o cara tem identidade com aquilo que você está fazendo, né? O filme, né, te representa. Eu acho isso muito legal. Mas para a pergunta assim, como é que se enquadra? Quanto tempo se filma e quanto tempo você precisa para fazer enquadrar aquilo que você se propõe, né? Olha, isso depende muito. Depende da história que você tem na mão. Se você está fazendo uma ficção, um documentário. Se você está fazendo um documentário, você depende muito do tempo dos seus personagens, da disponibilidade de agenda das pessoas para você ir no local gravar com elas. Se você está fazendo uma ficção, depende do tempo que você tem na locação, as diárias dos atores, as diárias das pessoas que trabalham com você. Tem filme, uma escola de circo eu fiz em 4 meses, eu estou fazendo um segundo filme que vai levar 6. Tem um terceiro filme que eu estou fazendo dos cineclubes que vai durar 1 ano. Então depende muito do que você tem de produção. Se você tem verba para fazer esse filme, você faz ele mais tranquilo, você tem um cronograma a seguir. Se você não tem verba, você faz de acordo com a verba que você tem. Você tem uma história e você precisaria de 10 diárias para filmar ela, mas só tem dinheiro para fazer 5. Então você corre e faz em 5 diárias. Então acho que esse cinema que a gente faz, que a gente chama do cinema do improviso, do cinema independente, do cinema de guerrilha, a gente faz do jeito que dá. Quando dá para fazer mais tranquilo, a gente faz mais tranquilo. Quando tem que fazer na correria, a gente faz na correria. Mas a gente faz. Então, o tempo de produção depende do que você tem em mão para trabalhar. Pelo menos comigo é assim. Esse filme a gente fez em 10 dias, o No Olho da Rua. Filmou em 10 dias. Quantas horas de filmagem? Então, você sempre calcula o set como se ele tivesse 12 horas de filmagem. A gente começa às 6 e termina às 6. A gente teve 10 diárias, 2 dias com cada artista. O processo mais longo dele foi posterior. E na verdade no meio também. É porque assim, vou te dizer a verdade, assim, eu acho que todo filme dá errado. Todo filme que você planeja dá errado. É sério, todo filme. Eu participei de uma produção gigante, que é o 5 vezes Favela, e deu várias coisas erradas, assim. O filme não era aquilo no início, depois no final ficou um resultado bom, foi pra tela, beleza, mas não era aquele resultado. E normalmente no filme acontece isso. Do início ao fim,
ele é um quando começa e ele é outro quando termina. Completamente diferente. Só duas impressões rápidas do que você falou. Você falou da galera, dessa visão. Isso fica ebolindo na nossa cabeça posterior, assim, principalmente na idade, assim, na adolescência. E mais tarde eles vão falar assim, pô, aquele filme lá, ruizão. Aí fala, pô, acho que foi ruizão. Pô, aquele maluco lá, doidão, né, tocando lá na rua. Caraca, você toma um tiro. E outra é um professor meu, Rodrigo Poniche, ele sempre falava o seguinte, cinema é arte da mentira, né? Quando a gente escolhe enquadrar uma coisa e não outra, a gente está escolhendo contar uma história. Então, eu não estou sendo imparcial. Imparcialidade não existe no cinema. Você está escolhendo contar alguma coisa que você realmente quer mostrar. E foi isso que a gente fez. Entendendo isso também, a gente também não se propôs a ser senhor da razão de forma nenhuma, mas a gente posicionou a câmera de um jeito, com um objetivo, para contar uma história, mesmo que a gente não tenha interferido na vida dos artistas no sentido como eles se relacionam com a rua, a gente escolheu botar o quadro na mão dela, da Kimi, por exemplo. Então a gente estava querendo contar uma história e não outra. E isso é muito importante. Mas eu acho que todo filme dá errado. Então, assim, o planejamento de qualquer filme, quando ele começa, eu te falo com toda certeza, assim. O Igor também é diretor, pode perguntar assim, os filmes dele, quando foi do início ao fim assim, como tu planejou no início? Não foi, não é assim. Começa um, termina outro, sempre. E até a parte da pós-produção também, né? Tem galera do áudio e tal. A galera financeira. Galera financeira, então, para mudar o filme é uma beleza. Nossa! Então, e cada membro envolvido, ele dá um olhar diferente para o filme. Né? O filme, ele acaba tendo vida própria, sabe? Por isso que é importante a gente ter uma linha de direção, porque ele não vira um Frankenstein, né? Mas, de qualquer forma, cada um contribui com sua visão. O filme, na verdade, acaba sendo de todos. Agora, só uma provocação mesmo assim, pô, eu queria que essa galera aqui fizesse, assim, a galera mais nova fizesse pergunta também, assim. Porque eles ficam assim, né? Caraca, tá viajando lá. Tá pensando na fanfic que tava lendo aí, fala aí agora. Você, aí, ó, viu? Sempre tem um representante. Uma pergunta para as duas produções. Nas histórias que vocês contaram, tanto no Olho na Rua e Minha Escola no Circo, qual das histórias foi aquela que mais marcou, que toda vez que se lembrar dessas produções, vocês vão lembrar dessas histórias? Para mim foi do velhinho, do professor de malabares, de contorção. Ele era um dia que não era para ele estar na escola, ele não ia dar aula naquele dia e ele apareceu lá do nada. Eu acho que os deuses do cinema, eles, sabe, rola uma energia ali, alguma coisa acontece. E ele apareceu lá e eu falei, nossa, será que ele fala comigo? E ele, nossa, vamos sim, minha filha, vamos lá. E aí ele conta que ele foi criado no circo, que ele conta que o pai dele era engenheiro de circo sem nunca ter estudado, ele construía as coisas, fazia tudo, montava as coisas, e que a mãe dele criou 6 filhos de cima do trapézio. Ela estava lá e descia do trapézio, dava de mamar, subia no trapézio de novo e ia fazer espetáculo. E aí tem uma parte que não aparece no filme, que ele fala que uma vez ela quase caiu do trapézio e que os filhos estavam todos sentados na frente do picadeiro e quem gritou foram os 6 filhos. Na hora, mamãe! E todo mundo assim. E dele ter nele a preocupação de, nossa, daqui a 10 anos eu não vou estar mais aqui e essa escola? A escola vai permanecer? E a preocupação dele é os alunos e a permanência da escola. Então, toda vez que eu lembro dessa produção, essa história do mestre de malabares é uma que eu vou guardar porque ficou no meu coração ele. Agora o momento motivacional, né? Pra mim é o Bega, cara. Quando ele fala pra tu assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, não quero desistir, aí ele mostra a bicicletinha, porque a gente não conseguiu filmar a bicicleta dele. Você precisa ver o que é aquilo. Negócio enferrujado, negócio feio, suca, moleque. Bizarro, negócio bizarro, sabe o negócio bizarro? Era a bicicleta do Bega. E o cara levou 3 anos fazendo com aquela bicicleta e o projeto dele deu certo, sabe? Hoje em dia ele tem uma bicicleta motorizada. Acho que ele não logrou
tanto êxito assim não, mas assim, ele chegou a um lugar que ele já é reconhecido pelo que ele faz. E exatamente, eu acho que na idade de vocês tem muito essa coisa, tipo assim, pô, o que eu vou ser no futuro, o que eu vou fazer? Pô, tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ganhar dinheiro. Sempre passa essa coisa. E não, cara, tu vai descobrir que a vida é muito doida, muito cíclica, a vida é maluca, e talvez tu queira ser artista, sabe? Simples é o que vai te fazer a sua vida inteira. Sim, eu, por exemplo, eu ficava nessa neura, eu queria ser advogado. A vida não deixou, eu sou ator. Que bom, cara. Porque é isso, sabe? Advogado que anos, ator. Mas assim, mas é que tá, qual é o teu entendimento? Porque a gente precisa, quanto sociedade, de médicos, de advogados, mas a gente também precisa de artistas. A gente precisa fazer o público rir, se divertir, se descontrair. E às vezes até, assim, o teatro, porque agora eu tô defendendo meu peixe, o teatro ele sempre foi muito importante quanto reflexão. Por exemplo, um cara que é largamente mencionado aí é Bertolt Brecht, cara. Teatrólogo, o cara escreveu várias peças, além de várias coisas, ele é filósofo, enfim. Brecht é sinistro. Mas assim, é um cara que era formado no teatro, as peças dele eram muito isso. Ele bebe um pouco e cria o conceito de quebrar a quarta parede, que é, eu tô te vendo de verdade, sabe? Tem um cara anterior a ele que fala assim, não, aqui, a gente tá fazendo aqui, ninguém tá vendo a gente, estamos tatuando aqui. O cara fala, não, o público também tem que se relacionar. E isso é na relação interpessoal hoje em dia, sabe? Então assim, o que o Bega fala me remete a isso tudo, das minhas escolhas, e eu incentivo muito a vocês assim, a escolherem muito mais o sonho de vocês do que essa vida pragmática voltada para o capital e voltada para o que vocês vão... recurso financeiro, sabe? Acreditem mais no sonho de vocês.